Prezados estudantes, sejam muito bem-vindos a esta nossa segunda aula gravada da disciplina de LPEM 2. Eu sou Aurelúcio Braga e nesta nossa quarta semana de estudo, nós iremos abordar uma análise de softwares educacionais. Podemos definir que software educativo é todo e qualquer software cujo propósito seja o de ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, de forma geral, nós podemos concluir que qualquer software ele pode sim ser considerado educativo, desde que ele tenha como finalidade ajudar, contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Então, quanto às classificações, os softwares educativos eles podem ser diferenciados de algumas formas, que são as relações entre o software e o usuário. Então, eles podem ser considerados como software de referência, que são aqueles softwares como os dicionários, como as enciclopédias, que apresentam informações de diversos assuntos. É importante ressaltar que os softwares de referência, eles determinam uma certa autonomia do estudante, porque o aluno é colocado como principal responsável no processo de aprendizagem. Então, além do software de referência, nós podemos referenciar também os softwares de apoio pedagógico. O que são esses softwares de apoio pedagógico? É aquele que tem como característica principal dar um reforço dos conteúdos. Então, quando a gente utiliza o software de apoio pedagógico, como estou podendo citar aqui para vocês, o software Educandos, que tem como característica auxiliar o professor e o aluno em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, é um software que aborda diferentes componentes curriculares, como a matemática, a física, a química, a língua portuguesa, e ele pode ser apresentado tanto para introduzir novos conceitos aos alunos, ou como para aprimorar os conceitos já construídos por eles. Tá? Então, esses softwares de apoio pedagógico, eles podem ser diferenciados como software de exercício, de simulação, jogos educativos e tutoriais. Então, o que são os softwares de apoio pedagógicos caracterizados como softwares para exercitação? Então, nós vamos perceber que esses softwares para exercitação, eles apresentam atividades geralmente do tipo acerto ou erro, como este que vocês estão vendo em nosso slide. Tá? Então, considera-se como uma forma mais tradicional na utilização de computadores na educação. Por quê? Esses softwares de exercício e prática, ele visa a aquisição de uma habilidade ou aplicação de um conteúdo. Um outro tipo de software de apoio pedagógico é os de simulação. Os softwares de simulação, eles permitem uma visualização virtual de situações reais. São os tipos de softwares muito importantes para a construção de modelos. Ele possibilita a indução do aluno a um nível intermediário entre a abstração e o concreto. Então, eu posso demonstrar aqui para vocês um software de simulação, que é o software Poly, que ele permite a visualização de figuras tridimensionais, de sólidos geométricos. Então, aqui, olha, eu posso rotacionar para vocês e ele mostra aqui então, o tetraedro, e nós podemos optar pelo cubo, pelo dodecaedro, pelo octaedro, e esse software permite também visualizarmos a planificação de cada um desses sólidos geométricos. Então, como eu falei, os softwares de simulação ele permite criar virtualmente uma abstração, porque ele permite visualizar aqui os sólidos geométricos na sua forma tridimensional. Um outro exemplo de software de apoio pedagógico são os jogos educativos. Então, quando a gente caracteriza esse tipo de software como um jogo educativo, a gente já reporta imediatamente ao caráter lúdico, ao caráter de lazer, recreativo. Então, é assim os jogos educativos.
a princípio é uma fonte de recreação, mas para que ele seja educativo, ele precisa sempre ter em vista a aquisição de um determinado tipo de aprendizagem. Okay? Então, geralmente, ele envolve elementos de desafios ou de competição. Com esses jogos educativos, o estudante ele aprende a negociar, a persuadir, a cooperar, a respeitar a inteligência dos adversários, dentre outras características. Então, como jogo educativo, a gente pode aqui visualizar dois tipos de jogo. O famoso xadrez, né? E aqui eu acredito que vocês devam conhecer um jogo chamado Torre de Hanoi. E temos também como software de apoio pedagógico os chamados tutoriais. Eles podem introduzir conceitos novos, assim como eu falei no início dos exercícios e prática de exercitação. Enquanto estes apenas aprimoram um conceito já adquirido, os tutoriais têm como características apresentar novos conceitos, novas habilidades aos estudantes. Os softwares tutoriais eles servem como apoio ou reforço para as aulas. Temos também os chamados softwares de autoria. O que são os softwares de autoria? Eles possuem várias ferramentas que permitem o desenvolvimento de projetos multimídia. Então, como exemplo por aqui, eu posso citar o HQ, que é um software de autoria onde o estudante ele é o protagonista da sua aprendizagem. Ele cria uma própria história e nessa história ele pode administrar os diferentes conceitos, seja no campo matemático ou em outros componentes curriculares. Então aqui é um software de autoria porque o aluno é colocado como criador daquela atividade a qual ele está desenvolvendo. Okay? É importante nós percebermos que quando falamos na escolha de um software, em especial os softwares educativos, nós precisamos considerar vários elementos. Quais são esses elementos? A computação, a informática, a comunicação, a psicologia, a pedagogia, todos esses elementos precisam estar integrados. Então, quando a gente faz a avaliação na escolha do software, um importante instrumento para isso é as chamadas checklists. Elas vão nos garantir uma forma mais precisa e sistemática de avaliar o software educativo, obedecendo cada um desses elementos. Então, quando a gente fala qual o software educativo mais adequado, a gente precisa ponderar, considerar os softwares quando sendo adequados ou não. Por que isso? Hoje em dia, muitas empresas elas já têm oferecido produtos tecnologicamente avançados, sejam eles com sons, com imagens, com animações, com cores, em um alto número de recursos. Ao mesmo tempo, muito tem se questionado na eficácia desses produtos em relação às suas finalidades educativas. Desta forma, é preciso uma grande articulação entre os elementos que eu acabei de citar, seja ele a computação, a informática, a psicologia, a didática. Há uma grande necessidade na formação dos professores para administrar todos esses itens, assim como dos próprios profissionais da área da computação, que precisam estar continuamente atrelados à psicologia e às didáticas, para que o contexto geral seja perfeitamente utilizado de forma eficaz no processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente vai analisar os softwares, quais deles são mais adequados, é preciso considerarmos alguns itens. Então, o software adequado é aquele que propõe ou permite que o usuário complemente e interfira no produto e nas respostas. Ou seja, o aluno precisa ser conduzido a explorar a sua criatividade, a facilidade do uso do software, a interação, a autoria. Okay? Outro item importante é o software precisa possibilitar o raciocínio e a reflexão sobre a ação para a produção de novas e melhores ações. Então, ele poderá garantir ao alunado como sendo um produto ou uma ideia inovadora, desafiadora, crítica, provocativa.
O software adequado, ele permite que o professor e o aluno possam registrar e refletir sobre o processo pelo qual construíram seu conhecimento. Então, ele oferece meios para uma reflexão dos avanços na aprendizagem. Possibilita ainda a descrição dos procedimentos, então o usuário, seja ele professor ou aluno, ele constrói o conhecimento revendo a sua ação. Okay? E uma outra característica importante é que um software adequado ele conduz o erro também ao processo de aprendizagem. Então, nesse tipo de software, considerar como adequado, o erro não pode ser desprezado e considerado como um fracasso. Quanto aos critérios educacionais para análise do software, a gente pode perceber que existem 3 critérios fundamentais. Quais são eles? A documentação, o currículo e os aspectos didáticos. Vamos detalhar cada um deles. O que é o critério da documentação? São as informações que o software precisa trazer para os usuários, como a faixa etária, os conteúdos, o manual, os requisitos para a instalação do software. Um outro critério educacional importante para a análise do software é em relação ao currículo. Tá? Então, o currículo previsto para o desenvolvimento das atividades. E quanto aos aspectos didáticos, a gente pode diferenciar esses aspectos didáticos em vários itens. Quais são eles? A clareza dos conteúdos, que é boa legibilidade, a assimilação e a acomodação, que ele vai adequar os conteúdos, visando respeitar as diferenças individuais dos alunos e determina os níveis de dificuldade, os recursos motivacionais, que garante o envolvimento do estudante com o objeto de aprendizagem, a avaliação do aprendizado, que vai garantir a verificação de exercícios ou situações-problemas, a carga educacional, que modera a quantidade de informações, e o tratamento das dificuldades e tratamento do erro, que é o feedback para que o usuário perceba o erro e tente superá-lo. Então, para a nossa 4ª semana de estudo, onde a gente está abordando o software como recurso didático, nós colocamos lá na nossa sala 2 atividades que envolvem o software GeoGebra. Tem um link para você baixar esse software e tem 2 atividades. Então, o que é esse GeoGebra? É um software educativo de matemática, dinâmica, gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um único sistema. Na atividade que vocês deverão preparar para o envio, vocês deverão elaborar uma análise do software GeoGebra, seguindo os critérios que nós acabamos de estudar. Então, nesta análise, você deverá responder os seguintes tópicos: a classificação ou a taxonomia do GeoGebra. Então, lembrando, quando a gente fala da classificação ou taxonomia, após você manipular o GeoGebra, você precisará identificar a sua consideração, se o GeoGebra é um software de referência, se é de apoio pedagógico, caso seja um software de apoio pedagógico, se ele é um software de exercício de prática, de simulação, de jogos educativos e assim por diante. Então, no segundo item que você deverá atender, você deverá descrever se o GeoGebra é adequado ou não para o uso educacional. E, por fim, em quais critérios educacionais o GeoGebra ele é aprovado. Então, na nossa sala, vocês vão encontrar lá um modelo de uma checklist que vocês vão poder seguir para avaliar o GeoGebra e, por fim, você verificar se ele atende ou não cada item da checklist. Então é isso, eu espero que todo mundo tenha sucesso nessa nossa 4ª semana de atividade. Então desejo um grande sucesso e até a nossa próxima videoaula ou até as nossas próximas atividades. Ok?